Honra a quem tem honra. Eu sou o Dr. Heber de Andrade, sou médico aqui em Santo André. Agradeço a sua visita, agradeço a sua presença hoje no nosso bate-papo sobre as polêmicas que têm rondado esse país. Eu quero trazer primeiro a pauta, a lembrança de um homem bíblico, a qual eu tenho muita consideração, mas pouca visibilidade dentro da Bíblia como um todo, que é Epafrodito, um homem que teve muita honra dentro do reino de Deus, um homem que serviu o reino de Deus de uma maneira exemplar, um homem que deu praticamente a sua vida, que colocou a sua reputação em risco, colocou sua vida em risco por amor à causa do reino de Deus. Um homem que teve que sair de Filipos com ofertas, com dinheiro, colocando a sua reputação em risco e tendo que fazer uma viagem longa para servir uma pessoa do reino que estava adoentado, o apóstolo Paulo, que estava doente lá em Roma. E ele teve que fazer uma visita até ele e que praticamente lhe custou a vida. O apóstolo Paulo então pediu para que quando ele voltasse fosse recebido com honras na cidade dele. Eu estou trazendo à pauta esse comentário bíblico sobre a vida de Epafrodito, porque nós temos visto grandes críticas sendo feitas ao juiz Sérgio Moro, em função da liberação dos grampos e das gravações dos áudios que ele executou contra algumas pessoas investigadas no projeto Lava Jato, na investigação Lava Jato. E se não fosse por esses áudios, nós talvez não saberíamos de muitas coisas que estaria acontecendo de fato dentro do governo. Nós poderíamos ter ideia daquilo que estava acontecendo, mas não tínhamos provas reais dos fatos, não tínhamos a consciência do que realmente estava acontecendo, de que o que nós imaginávamos pudesse ser pior ainda do que imaginávamos ou do que pensávamos. E nós vimos ali que havia coisas muito mais graves que esses grampos revelaram se não fosse pela ação do juiz Sérgio Moro. Essas revelações trouxe à luz não só a sociedade brasileira, mas também a sociedade internacional, haja vista que hoje, dia 18 de março de 2016, o jornal britânico Financial Times publicou em primeira página a crise que o Brasil vem passando e ela chamou de uma crise institucional. O que significa isso? Uma crise onde existe um embate entre as entidades federais, ou seja, o executivo com problemas com o executivo, com problemas com o legislativo, e isso torna algo muito grave, muito mais grave do que imaginávamos. E isso fez com que a comunidade internacional publicasse também em outros jornais muito importantes as suas primeiras páginas da crise institucional brasileira que gerou através dos áudios divulgados do juiz Sérgio Moro. Porém, cabe aqui eu fazer jus a algo que a corrupção instaurada no governo do PT não é fruto desse governo essencialmente. O governo do PT só institucionalizou a corrupção que nascera nos seus governos que os antecederam. O monstro da corrupção, uma vez ele foi um embrião. E esse embrião estava nos outros governos que o antecederam. Esse embrião foi crescendo, virou um monstro e o governo do PT o institucionalizou dentro do seu mandato de 13 anos de governo, de Luiz Inácio Lula da Silva até Dilma Rousseff. E hoje nós estamos nesse caos administrativo, econômico
e governamental, que os países estrangeiros chamam até de crise institucional. E as críticas jurídicas feitas ao juiz Sérgio Moro, na verdade elas são totalmente irrelevantes, são muito poucas, porque a entidade jurídica desse país, os equipamentos jurídicos desse país, estão de comum acordo e estão totalmente em defesa do juiz Sérgio Moro. Inclusive, alguns juízes togados foram às ruas para manifestar a sua aliança ao Sérgio Moro e aquilo que ele tem feito em prol desse país. Uma pessoa que até então era desconhecida desse país, até então não tinha uma visibilidade que tinha, mas por sua dedicação, por sua oferta ao trabalho que ele tem feito a esse país, acabou tendo a relevância que tem. E obviamente acaba sendo alvo de críticas. Críticas essas irrelevantes, porque ele tem a massa dos equipamentos jurídicos a seu favor. Eu tenho hoje comigo aqui que é atribuída uma frase, salvo engano, ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. João Otávio Noronha, que disse o seguinte hoje: não tem como negar o que está gravado. A atitude do juiz Sérgio Moro, gostem ou não gostem, certa ou errada, revelou a podridão que se esconde atrás do poder. Se alguns caciques do judiciário se incomodam ou invejam, lamento. É a mais pura realidade que nós enfrentamos hoje. Enquanto o Moro arrisca o seu cargo para salvar o país, a presidente Dilma Rousseff sacrifica o país para salvar o seu cargo. E por que não dizer do seu aliado político ou do seu pretenso amigo Luiz Inácio Lula da Silva ao conceder-lhe um ministério na Casa Civil? Houveram diversas liminares para que o Lula não assumisse o ministério. Muitas liminares caíram. A liminar do Itagiba Cata Preta Neto, a liminar da juíza do Rio de Janeiro, do interior do estado de São Paulo, e agora, finalmente, que foi ao Supremo Tribunal Federal, por sorteio, foi eleito Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, e ele acaba de decretar que realmente não haverá a posse do Lula como ministro da Casa Civil. Ou seja, a República está de pé, porque a República é feita pelo povo brasileiro, e o povo brasileiro rejeitou este cargo ao ex-presidente Lula. Agora, o que eu quero trazer à pauta aqui é algo que me estarreceu e também estarreceu ao povo brasileiro, que a presidente Dilma Rousseff, de uma forma surpreendente, de uma forma alarmante, trouxe à pauta a seguinte questão, que ela queria prender o Sérgio Moro por abuso de poder e por ter feito coisas que não lhe cabia. Ora, presidente, a senhora fez 3 perguntas alarmantes e ameaçadoras, que não está na tua alçada. A senhora fez os seguintes questionamentos: quem autorizou o grampo? Por que autorizou o grampo? E por que foi divulgado o grampo? Eu gostaria aqui, de uma maneira muito simples, tentar responder essas suas questões. Qualquer pessoa talvez possa responder essa questão. Qualquer pessoa com mínimo de acesso aos meios de comunicações pode responder esse seu questionamento sem as suas ameaças. Sem as suas ameaças de prisão. E sim, respeito ao Ministério Público dessa nação. Respeito ao Poder Judiciário dessa nação. A sua primeira pergunta:
é quem autorizou o grampo? Eu respondo para a senhora. Foi o Dr. Sérgio Fernando Moro, em 19, 20 e 26 de fevereiro de 2016, no pleno exercício de suas funções, na qualidade de juiz federal, tendo sido dado ciência ao Ministério Público Federal e às autoridades policiais. Baseado em quê? Em lei, senhora presidente. Baseado em leis que cabe ao Ministério Público Federal, na forma do artigo 1º, inciso 3º da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, da resolução do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, número 17, de 26 de março de 2010. Quero deixar claro também que o Procurador-Geral da República, Sua Excelência, o senhor Rodrigo Janot, foi devidamente avisado e deu aval para sua divulgação nas conversas telefônicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, presidente, o seu próprio Procurador-Geral da Nação, Procurador-Geral da União, estava aí, ao seu lado, que a senhora poderia perguntar. Mas, ao contrário, ele está na Europa, tentando recuperar 70 milhões de dólares que foram desviados da Petrobras e está tentando repatriar esse dinheiro à nação brasileira. Mas essa era uma resposta simples que a senhora poderia ter tido. A segunda pergunta que a senhora faz: por que autorizou? Tramita nesse juízo, diz o juiz Sérgio Moro, transmita nesse juízo diversos inquéritos e ações penais em processos e incidentes relacionados à Operação Lava Jato. E diz mais: por todo esse contexto, questiona o Ministério Público Federal, em sua representação, que seria possível que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconhecesse esses fatos, já que, além de chefe da Administração Pública Federal responsável por dar a última palavra no loteamento político da Petrobras, seria beneficiário, pelo menos indireto, do financiamento ilícito do Partido dos Trabalhadores. Embora essa seja uma questão bastante complexa, observa que no esquema criminoso que vitimou a Petrobras, surgiram mais recentemente alguns indícios do possível envolvimento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e onde alguns criminosos colaboradores o delataram. Ora, o juiz Sérgio Moro ainda foi extremamente gentil, republicano, ao se referir ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como possível envolvimento, coisa que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não teve o menor respeito às instituições desse país, principalmente ao judiciário, tratando o judiciário com palavras de baixo calão, com palavras chulas, com xingamentos, fazendo observações muito chulas ao poder judiciário desse país, que merece honra e merece respeito. A senhora ainda fez uma terceira pergunta, tentando induzir ao erro a população brasileira através dessas perguntas, tentando induzir ao erro e ao questionamento da nação brasileira num discurso populista. Por que foi divulgado esses grampos? Nesse despacho, Moro havia argumentado que o levantamento propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública e da sua própria justiça criminal. Ele está dando direito ainda de defesa de todos aqueles que foram invocados nesse grampo. Entenda, senhora, que a senhora jamais foi alvo de grampo. 26 pessoas foram alvos de grampos nessa investigação, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que nem tem fórum privilegiado. E agora, pela decisão da sua excelência ministro Mendes, ele continuará não tendo fórum privilegiado. A senhora não foi vítima de grampo em nenhum momento. A senhora está induzindo ao erro as pessoas a pensar que a senhora foi grampeada.
nos autos do processo da Lava Jato. Não, a senhora não foi. A senhora é que ligou para ele, para uma pessoa que estava sendo investigada. E todos eles têm a livre defesa de fazê-lo. A democracia em uma sociedade livre exige que os governados, que somos nós, saibam o que fazem os nossos governantes, que é a senhora. E os nossos ex-governantes, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E a senhora ainda traz a pauta uma outra questão extremamente duvidosa, extremamente alarmante, que traz dúvida às pessoas, num discurso populista. A senhora diz, abre aspas, os golpes começam assim. A menos que eu esteja completamente enganado, senhora presidente, mas eu nunca vi um golpe num país democrático, republicano, tendo sido dado pelo Ministério Público, pelo sistema judiciário. Isso não existe. Hoje está nas ruas um movimento a seu favor, a favor do seu governo. Milhares de pessoas estão nas ruas pacificamente fazendo um movimento pró seu governo, pró o seu partido, dos partidos trabalhadores. E não há nenhum problema em relação a isso. Isso é um país democrático, isso é um país republicano. Milhares de pessoas estão nas ruas, mas o que vale é a vontade do povo num país republicano. E eu quero encerrar a minha palavra com as palavras do senhor Procurador-Geral da República do Brasil, senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Sua Excelência, senhor Rodrigo Janot. Abre aspas. Há uma decisão judicial que determina escutas telefônicas. As pessoas que ligam para o alvo não são objetos de escuta. Se as pessoas ligam para ele, a escuta em curso vai captar a conversa. Não induza as pessoas ao erro, senhora presidente. Não induza as pessoas com discurso populista. A senhora nunca foi alvo de grampo do sistema judiciário desse país. E nem poderia ter sido, porque a senhora ainda é a presidente da República, até segunda ordem. Que Deus abençoe esse país e que não seja induzido pelo erro, não seja induzido por falácia, não seja induzido por uma má conduta. Que Deus abençoe vocês, reflitam sobre isso. Fique com Deus.